de mãe eu não tenho muito o que mostrar, porque é em prol da minha filha, né? Ela tá num salto de desenvolvimento dos 4 meses, tá bem chatinha, tira cochilos muito curtinhos. Tá dormindo, inclusive, agora. Eu vou esperar ela acordar e eu vou lá pra casa da minha mãe pra passar um tempinho com a minha avó. Ela tá bem, só que ela tá precisando de ajuda. Passando um pouquinho de mal, né? Ela mora sozinha, então a gente tem que ficar em cima dela. Ela tá bem desleixada quanto aos remédios, ela escolhe o que ela quer tomar, e não é assim que funciona. Então eu tô vigiando essa parte, tô ajudando a minha mãe nisso, e vou esperar minha filha acordar e eu vou lá na casa da minha mãe. Aqui tá um pouquinho nublado hoje, mas tá muito quente. Não sei se vai chover, eu espero que não. Porque, assim, eu já falei aqui algumas vezes, eu moro no mesmo condomínio que a minha mãe, só que ela mora em outro prédio, né? E eu tenho que andar um bocadinho. E aí, pra ficar andando com a minha filha, né, na chuva é complicado. Mas, enfim, eu acho que não chove, não. Fazendo bastante sol aqui. Tá muito quente, não tem como eu ficar no ar-condicionado o dia todo. E eu queria muito ir na praia, mas meu marido não tá aqui, eu não gosto de ir sem ele. Eu vou pra piscina mesmo aqui no condomínio com a minha mãe. Naomi não pode entrar na água ainda, mas a gente vai levar ela no chuveirinho. Quando eu engravidei, me perguntaram se eu ia trancar minha faculdade, se eu ia parar tudo o que eu fazia. Só que assim, eu não quis, né? E foi mais puxado no começo, eu tive que adaptar. Às vezes me perguntam como que eu faço pra conciliar tudo, e assim, eu não vejo outra forma de você conseguir dar conta de tudo isso se você não tiver ajuda. No começo eu já estava recebendo bastante ajuda da minha mãe, mas a minha avó tá passando um tempinho na casa dela agora, por conta de saúde e tal, ela tá bem, mas ela tá precisando ficar sob cuidados por um tempinho. E minha mãe não tá podendo me ajudar mais tanto com a minha filha. Mas meu marido, não é que ele me ajuda, né? Ele é pai. Então ele faz o papel de pai. É igual agora, ele chegou mais cedo, geralmente nas quintas, ele chega cedo. E ele foi tirar um cochilo com ela, tá? Os dois dormindo lá no quarto. E aí eu vim aproveitar pra limpar aqui. Eu não quero colocar minha filha em creche. E os meus dias basicamente são igual foi hoje, né? Que eu acordo e eu fico em prol da minha filha. Ou quando a minha mãe pode, ela fica com a minha filha de manhã e eu vou fazer outras coisas. Eu, graças a Deus, eu tenho tido muito tempo pra mim. Minha filha dorme a noite inteira. Desde que ela nasceu, ela não deu trabalho nenhum nesse sentido de não dormir. Assim, ela é muito tranquila e a gente consegue sair com ela, né? Eu até fiz um vlog que a gente saiu junto e a gente faz isso direto. Ela é muito tranquila, ela dorme no carro. Quando a gente sai assim, ela fica olhando as coisas, ela não fica chorando. Vou trocar a fralda dela também, ela não faz nada. Ela é muito tranquilinha, ela é muito risonha também, ela ri pra qualquer um. Eu particularmente tenho achado um pouco mais puxado do que a minha rotina se eu não tivesse um filho, mas não tá assim um bicho de 7 cabeças, porque eu tenho a minha mãe pra me ajudar, o meu marido, meu pai também, se ele puder, ele me ajuda de alguma forma, fica com a minha filha se eu precisar arrumar a casa e tal, durante o dia, assim, sei lá, umas 2 horas. E aí eu consigo, né, trabalhar e estudar agora de home office, e tive que adaptar várias coisas, né, depois que minha filha nasceu. E é bem esquisito, demanda muita organização e muita disciplina pra você fazer muita coisa, suas demandas, trabalho de faculdade também, enfim. Mas era algo que eu não queria abrir mão, porque se eu tivesse que trancar, ia demorar mais tempo ainda pra me formar e não era isso que eu queria. Então eu passei a gestação fazendo a faculdade e agora continuo fazendo. No momento eu tô de férias, né? Vai voltar semana que vem, se eu não me engano. Eu já tô começando a organizar algumas coisas de estudo. Uma coisa que eu tive que adaptar também foi que eu gosto muito de papelaria, gosto muito de papel. Então eu gosto de estudar escrevendo em papel. Só que assim, não era muito prático pra mim. Ter que pegar várias coisas impressas e pegar todos os meus cadernos, escrever, porque eu gastava tempo e não dava pra levar isso pra qualquer lugar. Aí agora eu tenho que ler mais os meus PDFs no Kindle, eu já acostumei, no começo foi meio estranho, mas agora eu já acostumei. E eu tô fazendo as minhas anotações pelo tablet, coisa que eu não sou muito chegada, ainda não acostumei.
Mas é mais prático. Então, tipo assim, se eu precisar ir na casa da minha mãe, se eu precisar sair, se eu precisar viajar, qualquer coisa que seja, eu posso levar pra qualquer lugar, só um tablet e uma caneta, né? Já diferente de se eu fosse levar caderno, essas coisas. E aí, assim, né? Adaptações. Eu achava que a minha vida ia parar, eu não desistir dos meus sonhos, eu desistir da minha vida profissional. Porque eu sei que eu tenho muitos privilégios, né? Não é o marido de todo mundo que ajuda na criação do filho. Não é todo mundo que tem rede de apoio com pai ou mãe ou tio ou o que seja. Eu tenho muita gente pra me ajudar. Sempre tive. E graças a Deus eu nem preciso pedir nada. Então eu vejo que eu tenho muitos privilégios. Eu sei que não é todo mundo que pode optar por não trancar um curso, optar por não parar de trabalhar. Sou muito grata mesmo pela minha família, pelo meu marido. A gente tinha inventado de sair com a minha avó para ela poder ver um pouco de gente na rua, sair um pouco de casa, né? Só que assim, tinha muita gente e a gente não aguentou nem 10 minutos lá. Música alta, muita gente falando ao mesmo tempo e eu detesto. Parece uma senhorinha porque a minha avó não tá aguentando mais, nem eu. E eu já tentei várias vezes nessa pracinha, é a 5 minutos da minha casa praticamente, mas eu nunca consigo ficar lá porque sempre tá muito cheio e eu tenho muita dificuldade de sair de casa. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. E depois da pandemia, isso piorou. Eu já tinha uma certa tendência a uma fobia social e quando chegou na pandemia, assim, eu tive que voltar a fazer terapia por conta disso. E pra mim é muito complicado sair de casa, principalmente pra lugar cheio. Hoje em dia eu consigo, eu suporto ir em mercado ou shopping. Por exemplo, eu não aguento ficar em cinema. A última vez que eu fui no cinema, eu fui assistir Deadpool com meu marido, porque ele queria muito ver e ele não queria ir sem mim. E antes disso, eu nem lembro qual foi a última vez. Acho que foi quando lançou Homem-Aranha 3. Em 2021 ou 22, se eu não me engano, acho que foi 2021. E eu detesto ficar em lugar fechado, eu detesto ficar em lugar cheio. São por vários fatores, né? Eu já sou uma pessoa que eu não gosto muito de me socializar, eu sou bem na minha. E aí eu acredito que juntou também com a pandemia. E uma coisa que eu fazia muito, que eu parei de fazer, o Espírito Santo me incomodou também a parar, é que eu assistia muito vídeo de caso criminal. E eu já sou uma pessoa paranoica, então eu assistia aquelas coisas, eu fui começando a ficar pior ainda. Então, assim, eu sempre fico em alerta onde eu vou. Hoje tá menos, né? Comecei a trabalhar isso, como eu disse, em terapia e tal. Mas, nossa, antigamente eu tinha pavor. Eu comecei a ter crise de pânico indo em mercado. Eu tinha passado por uma outra situação que desencadeou as minhas crises de ansiedade, as minhas crises de pânico. E isso intensificou depois da pandemia, né? Depois que eu fiquei no meu casulo durante a pandemia, eu não quis sair mais. Eu vi o quão bom era eu não ter que interagir com ninguém, eu não ter que ver ninguém. E foi difícil pra mim voltar a frequentar lugares cheios. Hoje eu não tenho crise de ansiedade, tem muito tempo que eu não tenho crise. Há pouco tempo passei por uma situação que eu quase tive, mas eu consegui controlar. Então tem alguns anos que eu não tenho. Crise de pânico também tem alguns anos já que eu não tenho. Mas pra mim ainda é difícil e eu não gosto. Eu não gosto de sair de casa pra lugar cheio e fechado principalmente. E assim, eu tô me abrindo aqui, mas eu não gosto de socializar. Eu não gosto de conhecer pessoas novas. Eu tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas. Já me feri muito com gente. Já conheci muita gente doida. Eu tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas. É algo que eu tenho nada a Deus pra quebrar em mim, porque o evangelho se trata sobre pessoas, né? Porque isso não é exclusivo da minha vida no cotidiano. Isso também vai pra igreja. Então, eu sou muito desconfiada, mesmo no ambiente de igreja. Isso é complicado pra mim. Já são 11 horas da noite e meu marido tá dando banho na minha filha. Eu vou tomar meu banho. Ela deve dormir com ele, provavelmente. Ela já mamou. E eu tenho uma campanha publicitária para terminar para uma empresa. Tem coisa da faculdade para organizar, que as minhas aulas vão voltar mês que vem. E geralmente o horário que eu tenho em silêncio e sozinha é o horário que minha filha dorme. Então, por mais que seja 11 horas, eu devo ficar aqui até uma meia-noite e meia fazendo as minhas coisas. Ela está de banho tomado, ó, caindo de sono. Acredito, eu espero também que ela vai dormir porque ela tá caindo de sono. Olha, enquanto eu tava editando aqui, eu percebi que eu não fiz um final pra esse meu vlog aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com o Senhor e eu te vejo no próximo vlog.